Fala galera, mais um vídeo aí para o nosso canal. O assunto da vez é econometria. Vamos lá desvendar esse mistério aí. Se você não é inscrito no canal, clica aí em inscrever. Se você gostar do vídeo ao final, dê um seu joinha aí. Beleza galera? Vamos lá. O livro que nós estaremos tomando por base, em alguns capítulos, é o livro aí de econometria básica, que é um manual bem completo aí para trabalhar sobre econometria, pelo menos para os cursos de economia, os cursos aí a nível graduação. Vamos lá. Partindo para dentro, vamos fazer então uma leve introdução e depois nós vamos colocando alguns outros conceitos de uma forma mais conceitual. Ou seja, o intuito aqui desse vídeo é esclarecer alguns conceitos, uma noção sobre econometria, até porque o livro é econometria básica, não iremos fazer cálculos, não iremos aprofundar, nem derivar fórmulas, nós apenas vamos entender o que acontece nesse ramo de estudo aí, que é uma mistura aí de matemática, estatística, econometria, economia e por aí vai. Primeiramente, uma frase aqui que me chama bastante atenção é essa que diz que econometria, que é uma espécie de medição econômica, os econometristas são um auxílio positivo na tentativa de dissipar a imagem pública negativa da economia, seja ela quantitativa ou não. Como um assunto, por exemplo, em que caixas vazias são abertas, supondo-se a existência de abridores de lata para revelar conteúdos que 10 economistas interpretarão de 11 maneiras distintas. Quem está no meio econômico aí às vezes vê que é uma coisa muito engraçada, né? Mas é só para abrir o nosso vídeo. Mas enfim, tirando um trecho da teoria do Keynes, lá do livro dele de 1936, sobre a teoria geral, do emprego, do juro e do dinheiro, temos lá, por exemplo, a questão da propensão marginal a consumir. Ela, então, é a taxa de variação de consumo por variação de unidade de renda. Por exemplo, eu aumento a renda, e aqui nós temos um exemplo de um modelo, um suposto modelo, que nós temos aqui qual que vai ser a despesa, qual que vai ser o seu consumo, dado a sua renda, para cada, por exemplo, dentro de uma equação do primeiro grau, nós temos lá que y é igual a A mais bx. Para cada aumento, digamos, $1 de renda, quanto disso vai representar em consumo? Pela teoria econômica, nós sabemos que esse número ele só pode estar situado entre 0 e 1, porque não tem como, pelo menos em teoria e nessa simplicidade dessa teoria, pelo menos inicial, eu dizer que eu vou gastar mais do que 100% da minha renda. Embora isso é provável, é possível, mas para dentro do nosso estudo inicial aqui, esse coeficiente aqui, seja o beta 2, ele deve estar, para essa teoria, dentro de 0 e 1, ou seja, ou é 0% ou é 100%. Nós temos aqui então a variável y, que é uma variável dita dependente, porque ela vai variar conforme varia-se a variável independente ou explanatória, que é o caso da variável renda. Ou seja, a despesa ela é completamente influenciada e dependente da renda, e não o contrário. Então, seguindo aqui, nós temos essa equação que nós vimos anteriormente, desenhada no gráfico, despesas de consumo. Aquele beta 1 que nós vimos é a parte fixa, ou seja, quando é 0, voltando aqui, quando o beta 2 for 0, ou seja, x
for completamente nulo, não existir renda, tem-se um consumo, digamos, autônomo, que é um consumo independente de renda. E nisso nós podemos ver que o beta 2 ele é a inclinação da propensão marginal a consumir, né? A ideia básica de econometria ela é isso, e nós vamos avançando aí para ver alguns pressupostos aí. Com relação ao modelo econométrico, nós iremos trabalhar a princípio com um modelo de regressão linear. Existem outros modelos, mas por hora ficaremos nesse tipo aí, né? Tomando aquele mesmo modelo que nós vimos na imagem passada, né? O intuito da econometria é, através de uma nuvem de dados, de observações que nós vamos observar, nós vamos desenvolver melhor sobre esse assunto, nós temos ali que traçar então uma reta que ela represente da melhor maneira possível, que ela seja a melhor representante possível para dizer como se comportam esses dados. Então nós temos aqui, né, um ponto que explica uma renda com um consumo, outro ponto que tem uma outra renda com outro consumo, e por aí nós vamos observando que essa reta ela tem que mostrar, claro, aqui sem reta, sem nada, nós podemos ver que os dados eles seguem digamos, uma ascendência, eles estão no sentido de que quanto mais a renda aumenta, mais o consumo vai aumentar, né? E essas diferenças entre a reta estimada e o verdadeiro ponto é o que nós incluímos no modelo, que é esse termo U, que é o erro. Então, U ele seria então o distúrbio, o termo de erro, e é uma variável aleatória, ou seja, estocástica. O que quer dizer isso? Que ela depende de probabilidade, né? Depende da minha amostra, do dado que eu vou coletar, ou seja, o acaso, né, que em estatística a gente chama de, né, aleatoriedade, e aqui em econometria, né, esse termo, essa questão estocástica, é isso que vai fazer com que o erro ele pode, aqui nesse ponto ele pode ser menor, lá no outro ele pode ser maior. Você faz uma outra amostra de uma população, você vai ter dados diferentes, mas a nossa ideia é trabalhar na maneira que os parâmetros eles sejam o mais fiel possível à representação real daquela população. Eu tenho vídeos gravados no canal sobre inferência estatística, né? Quem quiser relembrar alguns pontos sobre população, amostra, e mais adiante, né, dentro desse mesmo vídeo estaremos falando sobre intervalo de confiança e posteriormente no outro vídeo teste de hipóteses, né, algumas questões sobre variância, desvio padrão, né, estimadores, enfim, matéria de inferência estatística, que é, vamos dizer assim, um pré-requisito para digerir melhor essas informações, né? Eu aqui nesse vídeo estou supondo uma base de inferência estatística mínima para poder compreender um pouco desses conceitos, né? Se você quer dar uma revisada, né, olha lá no meu canal, olha nesse canal, que você vai encontrar, né, alguns vídeos anteriores gravados, né, no semestre passado a respeito dessas ferramentas estatísticas. Então, bola para frente, que tem bastante slide para trabalhar aí, né? Um exemplo aqui que eu peguei do livro, né, eu peguei ali uma informação. Por exemplo, nós temos aqui o ano, né, que vai de 1960 até 2005, e nós temos uma despesa para o consumo, né, no caso em nível agregado, uma despesa de consumo, que até então nós estamos colocando ela no eixo Y, que é a variável dependente. Ela depende da renda, seguindo a nossa análise. Ela depende então
da renda nacional. O consumo nacional, ou seja, a despesa, o dispêndio total, ele depende, nesse caso, do PIB. E temos a coleta desses dados na seguinte ordem. Nós temos aqui o PIB do ano 1960 e a despesa que foi. Nós temos o PIB em 61 com sua respectiva despesa. E assim os dados vão sendo coletados até o ano de 2005. E nós vamos ter aí, então, pelas ferramentas estatísticas, esta reta de regressão. O que quer dizer isso? Nós temos aqui as despesas com o consumo e aqui o PIB. Né? Plotando esses dados, né, e de olho assim, pode ser difícil de perceber, por isso que nós usamos gráfico, mas você vê que à medida com que o PIB vai aumentando, o PIB aumentou, aqui ele está aumentando, obviamente, a despesa também ela vai aumentar. Acontece que para colocar isso num gráfico e principalmente numa reta de regressão, ou seja, mais especificamente numa função de regressão, ou seja, para me estimar então, porque tudo que tiver esse chapéu aqui, né, é uma estimativa, né, nós vemos que temos então que usar ferramentas para poder chegar nisso. Como isso não se ajusta 100%, ou seja, porque seria 100% se essa função, isso seria, vamos dizer assim, muito difícil pegar uma função, né, que pegasse todos esses pontos aqui, né? Mesmo que eu desenvolvesse ela de uma maneira muito absurda, né, eu teria que ter vários intervalos, de tanto a tanto ela é assim, de tanto a tanto ela muda para cá. Então, nos dados agregados, eu preciso traçar então uma tendência para isso e encontrar uma função, porque sabemos que tendo uma função, basta apenas eu substituir aqui na variável, aqui eu tenho o beta 1, aqui eu tenho o beta 2, esse aqui seria um termo independente e aqui um termo variável, né, em suma, ou seja, vai contribuir, né, ou seja, se isso aqui for um valor, digamos lá, de 1 trilhão, né, ele está sendo suplementado em 72,18% do valor que aparece em X, mais menos este valor aqui. É sempre uma função. E essa reta foi a que foi encontrada, que mais se aproximou a esses dados. Nós vamos avançando aí para entender. Eu não vou detalhar muito minuciosamente, né? Se for necessário eu divido até esse vídeo em 2, né? Para poder não ficar uma coisa muito pesada, ou seja, é uma ideia, né, mais introdutória e com um pouco de solidez desse assunto. Então, sigamos. Nós vemos então que da reta que nós traçamos anteriormente, né, para que então nós vamos usar isso? Primeiramente, para fins de previsão ou projeção. O que significa isso? Suponha então que desejamos prever as despesas médias de consumo para o ano de 2006. O valor do PIB nesse ano foi de 1 trilhão 131 bilhões, ou seja, esse número gigante aqui. Na verdade é 11 trilhões 319 bilhões e 400 milhões, né? Vamos ler o negócio bonitinho aí. Colocando o valor do PIB do lado direito da equação, ou seja, lá na variável que corresponde à renda, nós vamos então, executando a equação, ter esse valor de consumo, né, que em bilhões de reais seria algo em torno de 7 trilhões 870 bilhões e os quebradinhos aí, ou cerca de 7 bilhões 870 bilhões. Né? Na verdade eu fiz uma leitura um pouco equivocada desses dados aqui, mas enfim, né, ou cerca de 7,8 bilhões, né, 7,8 bilhões de dólares. Assim, dado o valor do PIB,
As despesas de consumo médias previstas são essa estimativa, porque nós colocamos isso aí na função. E dando continuação aqui, o valor dessas despesas efetivamente, se voltarmos lá naquela tabela, né, nós veremos que o valor efetivamente, né, aqui não tem na tabela porque os dados foram obtidos para estimar, né, mas os dados então desse ano de 2006 foi então de 8,044 bilhões. Portanto, o modelo estimado, na verdade 8 mil bilhões, então seria 8 trilhões mesmo. Então minha leitura estava correta. Portanto, o modelo estimado subestimou as despesas de consumo reais em cerca de 174 bilhões. E isso é o que nós chamamos então de erro, que é esse componente aqui da nossa reta de regressão. Nós temos lá um fixo, um variável e o componente de erro. Então, para isso que a estatística, no caso esse ramo mais avançado, né, na econometria, ele tem essa função de fazer também uma previsão ou projeção, por isso que usa-se os dados, né? E os dados eles têm um nível de acerto grande. Exemplo, por exemplo, de uma distribuição ou uma dispersão, né? Seguindo ainda no mesmo conceito, nós temos ali distribuição hipotética das alturas dos filhos em relação à altura dos pais. Então nós temos aqui a altura dos filhos, né, e como variável dependente, e temos a altura dos pais como uma variável que nós vamos ver que é fixa, né? Nesse ponto eu tenho várias observações, ou seja, com pais ali de 1,5 metro, né? Nós temos ali essas todas as observações aqui, e nós temos também o 1,65 m, temos todas essas observações que influenciam, né, no tamanho médio, valor médio. Nós trabalharemos com valores médios, ou seja, a média de todos esses valores aqui. É um exemplo, por exemplo, né? É um exemplo de uma distribuição ou dispersão com base nesses dados aí. Nós temos aí a regressão bivariada, que é o caso de duas variáveis. É o que nós iremos trabalhar até então. O que acontece aqui nessa situação? Nós temos lá uma variável x e uma variável y. E dentro disso, nós temos aqui uma ideia de valor esperado condicional. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos passar para o slide da frente, nós vamos entender. Nós temos aqui a despesa e o x sendo a renda, né? Várias famílias, ou seja, dentro do grupo das famílias com uma renda de 80, nós temos as seguintes despesas, e 100 também nós temos as seguintes, temos aqui as variadas observações, e o que nós podemos concluir através disso aqui? Os valores esperados, uma informação importante ainda introdutória. Nós temos aqui as médias condicionais. O que significa uma média condicional? É um valor esperado de y, dado que x já ocorreu. O que eu quero dizer? Em vez de eu pegar todo esse grupo aqui, no caso todo esse grupo, e fazer uma média disso tudo aqui, que vai dar o valor de 7.262 dividido por 60, que é o número de observações constantes aqui, eu faço uma média condicional. O que significa isso? Eu observo tudo aquilo que está relacionado a este valor apenas. No caso, em vez de eu pegar e fazer uma média de tudo, eu faço uma média condicionada a esse x.
Por exemplo, se eu pegar 325 e dividir por 245, que é a média desse grupo aqui, ou seja, eu somo tudo e divido pelo número de unidades somada, né, o n somado, eu vou ter uma média condicional de 65. Para essa outra renda, eu vou ter uma média condicional de 77. E dá para observar aqui nitidamente que conforme a renda vai aumentando, condicionalmente, o consumo também vai aumentar, porque o consumo ele está relacionado à renda, né, conforme nós vimos em tópico anterior. Então, a diferença entre média incondicional e média condicional, ou seja, valor esperado, né, nós podemos usar como termo de média, é que no caso da média condicional, que é a nossa preferência aqui para uso, é o que nós iremos usar, o valor médio de y, né, ele é o valor médio de y dado que x, né, já ocorreu, ou seja, a esperança de y dado x. Nesse caso, o exemplo lá de 140, né, como nós vemos, é o 707 dividido por 7. 7 observações, soma tudo e divide pelo valor somado, nós temos uma condicional de 101, diferente da 121, que é uma média incondicional, independente de qualquer outro fator que venha a ter acontecido. Isso é um conceito muito importante. Colocando esses dados, plotando esses dados em um gráfico, nós temos então que para a renda de 80, nós temos o consumo tal, onde é que nós vimos ali a renda de 140, que nós fizemos no slide anterior, 101 aproximadamente. Então, essa seria a linha de regressão y contra x. Seguindo adiante, né, e entendendo como que os dados se comportaram, nós podemos entender isso daqui dentro do eixo x. Nós temos lá o eixo y, o eixo x, né, o valor de x e aqui todos os y que ocorreram, mas nós vamos escolher apenas um. Nós podemos entender isso como uma distribuição, porque nós podemos ver aqui que daqueles valores, por exemplo lá, o 140, nós obtivemos vários valores, mas aquele que na média, né, ele foi valores médios condicionados na média, é o 101, seguindo uma distribuição de valores que são a mais, valores que são a menos. Dando sequência, galera, a função de regressão populacional, né, adiantando, né, que ela é ela é diferente, e a diferença dela está que existe a amostral. Se existe então a populacional, nós temos que ter a função amostral também. Também chamada de função de esperança condicional, ela é uma função da variável x. Naturalmente temos observado isso. Supondo então uma relação linear, nós temos que o nosso y, que vai ser o y vamos dizer, da população, né, o y real da situação, ele vai ser os nossos parâmetros lá, como nós observamos, B1 mais beta1 mais beta2, acompanhado da variável x, sendo uma variável, uma função para essa função. Com relação à linearidade dos parâmetros, nós podemos concluir a seguinte situação. Né? Já adiantando, eu sugiro que a leitura desse livro, né, os slides, né, todas essas imagens são retiradas de dentro do próprio livro, né, mas trazendo já informação mastigada, né, o que importa para nós aqui é que apenas os parâmetros sejam lineares, pelo menos por enquanto. Então, por exemplo, né, um modelo linear nos parâmetros, se ele for linear nas variáveis também, ele fica sendo então
linear nos parâmetros, sim. Linear nas variáveis, isso independe, ele é um modelo de regressão linear. Se ele assim não for linear, ainda assim não for linear nas variáveis, ele pode ser sim uma função, uma MRL, que é da regressão linear, um modelo de regressão linear. Caso ele não seja linear nos parâmetros, nós vamos ter então que ele já categoricamente, independente da variável, ele vai ser um modelo de regressão não linear. O que quer dizer isso? Você pega a função e observa ela. Se ela, aqui nós temos aqui os parâmetros, beta 1, beta 2. Se você observou, e beta 3 aqui, se os parâmetros são lineares, ou seja, eles não estão elevados a nada, não tem raiz de nada neles, né? Não está vamos dizer assim, principalmente isso, né? Elevado e raiz, principalmente. Eles são considerados funções lineares, ou seja, modelo de regressão linear, independente se a variável x vai ser ou não. Então, a variável x aqui, ela pode ser quadrática, cúbica, né, exponencial, seja lá o que for, desde que os modelos, o parâmetro, ele seja linear, para ser considerado linear nos parâmetros. A questão do erro, nós temos que o termo de erro, ele pode assumir, né, por ser estocástico ou aleatório, valores positivos ou negativos. E uma coisa interessante é que valores médios de u condicionados a x são nulos, ou seja, a esperança desse erro ela tem que ser zero. Ou seja, na média, esses erros irão, os valores positivos anulam os negativos, os valores grandes anulam os valores pequenos. É uma questão de uma hipótese do nosso modelo. O erro estocástico, o que seria então esse termo U? Primeiro, né, tudo aquilo que não foi possível ser identificado dentro do modelo, ou seja, ali nós colocamos a função de regressão baseada na renda e baseada para observar o consumo. Nós colocamos apenas como o fator renda. Isso vai aparecer no erro tudo aquilo que eu não consegui prever devido ao caráter vago da teoria, indisponibilidade de dados, alguns dados não são disponíveis, principalmente dados pessoais, sigilosos, né? E o essencial, por exemplo, versus o periférico, ou seja, há coisas que não são interessantes você tratar dentro de um modelo, é insignificante. E o próprio caráter intrínseco aleatório das coisas, ou seja, mesmo que você faça toda uma teoria, né, alguma coisa ali vai ter que ir para o erro, porque você não consegue medir tudo, ainda mais numa matéria, né, que não é completamente exata. Então esse é o caráter, né, e alguns atributos aí do erro estocástico. Vou dar uma pausada no vídeo aqui. Próxima etapa, já vou voltar aí com a função amostral.